Dia 27 de agosto é o Dia do Psicólogo. E comemorando esta data, neste mês, o Viver Plenamente vai trazer uma série de programações também falando a respeito da promoção de saúde mental. A atuação de um profissional de psicologia pode se dar em diversos âmbitos. De forma geral, eles buscam compreender as diferentes facetas do comportamento humano, além de atuar na prevenção e na resolução de problemas na ordem de saúde mental e na melhoria da qualidade de vida das pessoas em geral, seja ela na área clínica ou na área organizacional. E comigo hoje, então, eu tenho o Rafael Rodrigues, que é formado em psicologia pela IENH, psicólogo clínico com abordagem psicanalítica, atua na Clínica Denegre, aqui em Novo Hamburgo, e faz atendimentos online e presencial. Ele atua também na Clínica Escola da INH e no projeto Banco de Talentos do Cindy Lojas, Novo Hamburgo. Sejas bem-vindo, Rafael Rodrigues, ao Viver Plenamente de hoje. Então, vamos conversar, né, Rafael, um pouquinho a respeito da psicologia no âmbito do recurso, né, dos recursos humanos. Rafael, quais as funções hoje de um psicólogo organizacional? Né? Te apresenta um pouquinho, fala um pouquinho hoje, né, o que tu faz dentro dessa área e vamos conversar também um pouquinho sobre a função do psicólogo na área organizacional. Perfeito, então. Então, prazer estar aqui, Aline, muito obrigado pelo convite. Então, vou falar um pouquinho de mim e assim, vamos tirando as dúvidas. Então, eu atuo na clínica, na INH e na Denegre, e na psicologia organizacional eu atuo na Contrates. Então, atuo principalmente na área de recrutamento. Nessa área do recrutamento eu faço a seleção dos currículos, faço uma pré-seleção, o agendamento com os candidatos, a entrevista com os candidatos, avaliação psicológica, caso necessário, e um parecer enviado à empresa cliente da Contrates. Ok. E dentro deste processo seletivo, o que tu acha importante hoje como papel da psicologia dentro dessa avaliação de recursos humanos? Qual é o teu olhar hoje como psicólogo nesses processos, Rafael? Depende bastante qual cargo que vai ser ocupado, mas em especial é interessante fazer uma avaliação de personalidade do candidato. Essa avaliação vai dar um perfil de como que é o comportamento dele durante o trabalho, o comportamento dele com uma previsão de comportamento na equipe, como que ele lida com desafios, como que lida com as diversas atividades que ele vai exercer para aquela função. Então, para fazer uma avaliação psicológica bem precisa, é importante a empresa passar um perfil bem preciso do candidato que quer contratar. Então, a partir disso, fazemos uma bateria de exames, de testes psicológicos, e é levantado esse perfil do profissional. Rafael, explica para nós como é que um psicólogo pode auxiliar nesses processos então de recrutamento e seleção, né? E qual a finalidade muitas vezes dessas avaliações psicológicas ou esses psicotécnicos aplicados ao RH. O psicólogo, então, ele tem um aparato técnico específico para fazer um levantamento do perfil psicológico do candidato. E a avaliação psicológica, que é uma prerrogativa do psicólogo, então ele vai conseguir fazer esse levantamento das qualidades do profissional. Então, vai ser possível ali destacar quais são as principais qualidades daquele profissional para determinada vaga. E é interessante destacar que uma avaliação psicológica não há respostas certas. Então, cada profissional vai ter o seu perfil e vai ter a sua vaga mais específica onde ele possa preencher. Então, todas
dependendo da atividade que ele vai atuar, é importante ele ter determinadas características, e com essa avaliação ele pode descobrir quais características que ele tem e quais que ele pode desenvolver, e o próprio psicólogo que estiver avaliando, ele pode dar um retorno de como ele pode desenvolver essas características necessárias para a vaga. Perfeito. Então não existe certo ou errado, muitas vezes é aquilo que se adequa mais. Tu acredita que isso também promova bem-estar para as pessoas, para que elas estejam, a pessoa, né, no lugar em que ela se sente satisfeita por estar trabalhando com gosto, mais feliz, enfim. Como é que tu vê nessa questão, Rafael? Com certeza, perfeito. Quando o candidato ele encontra uma vaga onde ele realmente se sente bem a partir daquela avaliação, então ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho muito mais tranquilo. E como que a avaliação pode ajudar nesse sentido? Essa avaliação ela vai dar um resultado de quais áreas ele vai conseguir se destacar mais. Então, ele vai se destacar naquela vaga onde ele foi indicado, ele vai ter um retorno, vai ter um reconhecimento sobre aquele trabalho, onde ele consegue desenvolver melhor. De uma forma mais tranquila, mais efetiva e mais eficaz. Com certeza. Potencializar o que tem de bom, né, Rafael? Isso, né, seria nesse sentido. E como muitas vezes o psicólogo pode desenvolver treinamentos dentro disso? Como é que tu vê esse papel hoje sendo bem desenvolvido quando há um bom processo seletivo ou um processo seletivo bem feito? Perfeito. Então, a partir do resultado da avaliação, o candidato ele vai saber o que ele precisa desenvolver e ele pode buscar ajuda do profissional ou a própria empresa, caso tenha interesse em contratar um psicólogo para fazer esse treinamento. O psicólogo vai fazer uma pesquisa de clima organizacional e vai conseguir identificar quais que são as características a desenvolver naqueles trabalhadores. Então, a partir disso, ele vai preparar um treinamento, vai ser elaborado com gerentes, com diretores, e vai ser passado aos trabalhadores. Muito bom. E sobre as avaliações, né, como, né, efetivamente orientar, né, colaboradores profissionalmente? De que forma, geralmente, tu recomenda que seja feito esse tipo de trabalho? Tu já fizeste muitas vezes também avaliação, né, Rafael? Até para cargos gerenciais e de supervisão. Como é que geralmente tu orienta essas pessoas no dia a dia lá a lidarem com os colaboradores de forma mais profissional? Eu oriento principalmente gerentes que a qualidade de comunicação entre os colaboradores e os gerentes. Então, ter um clima de comunicação aberta é o mais importante. Conseguir identificar as necessidades dos colaboradores e os colaboradores também entenderem as necessidades dos gerentes. Então, das principais técnicas é conseguir desenvolver essa comunicação, essa aproximação, ter um clima de trabalho tranquilo, digamos assim. Qual o papel de cuidar do bem-estar de uma equipe dentro da psicologia organizacional, Rafael, dentro da tua opinião? De que forma, por exemplo, né, um gestor, um gerente pode cuidar melhor do seu colaborador sem deixar de buscar os objetivos da empresa? Principalmente ouvir o seu colaborador. Ter um momento da semana, do mês, enfim, conforme for possível, para ter um momento para ouvir esse colaborador, para ouvir o que eles têm a dizer. Ter uma reunião, qualquer atividade nesse sentido, periódica, uma confraternização também, onde abra a conversa entre ambos. Esse é um dos melhores caminhos. Ok. E, Rafael, nesse momento tu faz parte de um projeto chamado Banco de Talentos via Cindy Lojas aqui em Novo Hamburgo. Explica para nós o que é o Banco de Talentos, né, e como é que ele vem funcionando. O Banco de Talentos ele funciona todas as segundas-feiras, das 8 às 18 horas, no Cindy Lojas aqui em Novo Hamburgo, no centro de Novo Hamburgo. E nesse projeto nós fazemos a captação de currículos, entrevistas e avaliação dos candidatos. Esses candidatos são encaminhados para as vagas do comércio da região. Especialmente para as empresas que são associadas ao Cindy Lojas.
Então, é aberto para outras empresas também, mas para o Cindy Lojas tem um desconto Tem especial para benefícios. os benefícios da... Tá, e onde é que fica a sede do Cindy Lojas Novo Hamburgo? Qual delas? É na Rua Lima e Silva, 123. Ok. Bem De que próximo horário ao até que shopping. horário as pessoas podem chegar lá e deixar o currículo contigo? Horário comercial, das 8 da manhã às 18 horas. Perfeito. Então, para os lojistas, né, fica disponível os currículos para contratação com os descontos e para os associados, então, via parceria lá com o Banco de Talentos do Cindy Lojas. Rafael, o que já foi mais desafiador para ti como psicólogo dentro da área organizacional? Desafiador. Eu acredito que realmente convencer gestores que a comunicação é importante, porque sempre houve essa questão hierárquica vem muito forte. Acredito que na nossa região é muito forte isso, questão hierárquica. Então, sempre houve muito o que o gestor falou, está falado e pronto. Mas conseguir abrir essa comunicação com o colaborador sempre foi positivo. Ainda existe essa resistência por parte de gerentes e gestores? Existe, mas está mudando. Com o tempo vem mudando, porque dá resultado. Quando o colaborador ele é ouvido e consegue ter certa autonomia no seu ambiente de trabalho, ele trabalha melhor, dá mais resultados. Então, isso está mudando e as empresas estão entendendo que é necessário ter essa comunicação. Quando o colaborador traz à luz algumas informações, né, ou algumas questões para esse diálogo, né, que é tão importante entre colaborador, gestor, entre colaborador e empresário, né, quais as principais sugestões ou quais as principais reclamações que tu escuta muitas vezes no dia a dia? A falta de comunicação. Sim, falta de comunicação, mas... meu gerente não me ouve, sim. O gerente não ouve, isso. Porque o que acontece? O colaborador, ele gosta, todos nós gostamos, de ter uma autonomia no nosso trabalho. Então, alterar alguma coisa que a gente sabe que vai funcionar, que pode beneficiar tanto a empresa como o próprio ambiente de trabalho. Então, uma das principais reclamações é ter essa flexibilidade. Mudar um pouco, mudar um pouquinho o horário, talvez, mudar um pouquinho a forma de trabalhar, uma rotina de trabalho, muitas vezes ela pode se tornar mais eficiente caso cada colaborador consiga colocar naquela rotina um pouquinho da sua maior necessidade do dia. Não sei se consegui ser claro. Perfeito. Não, né, bem tranquila a forma como você está colocando. E o que tu destaca como dicas importantes de comportamento e que são fundamentais, às vezes, para quem vai lá deixar um currículo, um candidato a uma vaga de trabalho? Que às vezes o pessoal, né, chega com um currículo, tem um vasto conhecimento, mas nem sempre a informação está clara, né? O que tu daria de dica para a pessoa que está sendo avaliada ou para a pessoa que chega lá como um candidato a uma vaga de emprego? Posso dar 2 dicas? Pode. Deve? Uma dica sobre o currículo e outra dica sobre a entrevista. Sobre o currículo, qual seria? Sobre o currículo, é o candidato não ter medo de colocar informações. É claro que aquele currículo muito intenso, muito extenso, de muitas páginas, pode ficar cansativo e não ser tão bem avaliado. Mas um currículo digamos, de até 2 páginas, onde tem informações mais específicas do que o candidato fazia naquela determinada função daquele emprego que ele está destacando. Então, por exemplo, um vendedor. Qual tipo de vendas fazia? Atendia o cliente, era uma venda ativa, era uma venda direta com o cliente ou era por telefone? Como é que ele fazia? Venda externa, venda interna, isso, né? Perfeito. Qual tipo de perfil de venda? Não tem problema de colocar no currículo, desde que não seja extenso, mas uma certa especificidade fica interessante. E objetividade também, objetivo? Qual que é o objetivo? Qual vaga está buscando? Muitas vezes chegam currículos que não tem qual o objetivo daquele candidato. Então, é interessante destacar, ficar mais rápido do avaliador, identificar qual que é a vaga que se encaixa com aquele candidato. E para a entrevista... E sobre a entrevista, como é que o candidato deve se portar? O que geralmente é avaliado
neste candidato quando ele chega lá? Vou falar da minha experiência, o que eu acho importante avaliar, que é a determinação do candidato. Já se foi o tempo onde se era avaliado exclusivamente a capacidade técnica. Então, hoje é muito mais avaliado essas capacidades pessoais mesmo, as soft skills que chamam. Então, comunicação, o que eu costumo avaliar bastante é a determinação do candidato. Como que o candidato consegue expor essa determinação dele? É falando o que ele entende daquela vaga que ele se propõe, é falando se ele estuda para aquela vaga, o que ele estuda, o que ele pretende estudar para o futuro. Formação continuada. Formação continuada, o que ele está buscando com aquela vaga. Isso é uma das principais formas que a gente tem para avaliar a determinação daquele candidato. Porque um colaborador determinado, ele é aquele colaborador que vai se manter naquela vaga e vai sempre buscar algo a mais, vai buscar uma promoção, vai se dedicar ao trabalho. Perfeito. Aguarda aí, não sai daí, vamos entrar com o nosso intervalinho. Daqui a pouco voltamos com o Viver Plenamente, mais dicas então hoje no episódio falando sobre psicologia organizacional com Rafael Rodrigues, nosso psicólogo convidado. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre psicologia organizacional com o psicólogo Rafael Rodrigues. E hoje, alusivo então ao Dia do Psicólogo, porque em agosto nós temos dia 27 de agosto, que é um dia e é um mês em que a gente tem várias comemorações aí relacionadas à questão do psicólogo e o papel dele, tanto dentro de uma organização, quanto dentro da área clínica. Rafael, vamos falar um pouquinho então, como a gente falou da importância da psicologia prevenindo determinados comportamentos e favorecendo para que a contratação seja melhor. Fala um pouquinho sobre a questão do burnout, como é que se dá isso às vezes dentro das empresas, quando o trabalhador é exigido demais, quando tem muita pressão, o que acontece nesse processo de adoecimento do trabalhador? O adoecimento no trabalho geralmente é muito ligado a... Então, o adoecimento no ambiente de trabalho está muito ligado a essa falta, realmente essa falta de comunicação. Eu me repeti bastante aqui, mas é isso mesmo. Muitas vezes pode faltar um certo diálogo entre o trabalhador e a gestão, a direção da empresa. Tu diria que o diálogo é importante, então, para a empresa entender o objetivo de vida do trabalhador? Com certeza. E para que o trabalhador entenda o objetivo da empresa, do contratante. Isso que os dois têm que estar lado a lado. Com certeza. É importante porque pode haver uma exigência muito grande
e a direção não entender, não saber que está acontecendo essa exigência em excesso. E o trabalhador também, o colaborador, ele vai querer dar o seu melhor, vai estar fazendo o seu melhor e muitas vezes ele vai passar do seu limite, tentando cumprir uma determinada meta, ou enfim, tentar cumprir o seu objetivo dentro daquela sua função. Perfeito. E dentro das soft skills, né? Vamos entender agora então das habilidades, né? Que são vários comportamentos que compõem agora o que a gente tem de mais importante, que é a questão das soft skills dentro das empresas e as habilidades de inteligência interpessoal, enfim. Como é que tu vê isso sendo trabalhado hoje, Rafael, dentro das empresas? Isso tem crescido bastante, essa demanda por desenvolvimento das soft skills. E até mesmo na contratação, durante a contratação já entra essa exigência. Então, vou me repetir de novo, mas a empresa tem dado preferência a contratar a partir das soft skills, aquilo que o candidato tem a oferecer como profissional, mas suas capacidades mais pessoais, sua inteligência emocional, sua capacidade de comunicação. Então é muito mais tranquilo para minha empresa proporcionar um treinamento técnico do que um treinamento de soft skills. Mas também ocorre, então é uma área onde o psicólogo organizacional pode atuar também. Já aconteceram situações em que chegaram currículos para ti que a pessoa saiu do emprego anterior por não saber lidar com colegas de trabalho ou com trabalho em equipe? Raramente, é muito raro, porque o candidato que chega para ser avaliado? O candidato que chega para ser avaliado, ele já vem sabendo o que ele quer, então para determinada vaga que ele vai entrar. Então ele vai conseguir, a partir daquela avaliação, ele vai saber o que ele precisa desenvolver. E os candidatos, aquele profissional que tem um perfil, que já tem um perfil para aquela vaga, geralmente ele fica naquela vaga, ele não é demitido. Ele entra e faz carreira. Ele entra e faz carreira naquela vaga. Então, aquela pessoa que consegue descobrir suas melhores qualidades, tem uma avaliação bem precisa do seu perfil profissional, ele vai entrar numa vaga onde ele vai conseguir crescer profissionalmente. Então, o perfil que chega para ser avaliado, geralmente ele já tem um objetivo em mente e vai específico para aquela vaga. Perfeito. E como é que a gente pode orientar melhor essas pessoas, né, quando elas querem potencializar essas qualidades? Vai depender bastante de qual qualidade a pessoa vai querer desenvolver. Então, a partir de uma avaliação psicológica, a pessoa vai poder se dar conta do que ela precisa desenvolver. Muitas vagas, como eu disse anteriormente, não tem resposta certa ou errada para uma avaliação psicológica. Então, muitas vezes é melhor a pessoa descobrir qual que é o perfil profissional dela e buscar se desenvolver profissionalmente naquela área. Naquilo que ela é melhor. Naquilo que ela já demonstra como afinidade. Com afinidade para aquela área. Ok. E que mensagem tu queres deixar para as empresas contratantes e candidatos hoje a vagas de emprego que buscam bem-estar e produtividade no espaço laboral? Eu diria que quando receber aquele candidato para ser avaliado, ouvir o que ele tem a dizer sobre o que ele espera com aquela vaga. Porque todo candidato sabe o que a empresa espera dele. A empresa espera pontualidade, espera que o candidato cumpra essas tarefas, tenha determinação para aquele cargo, mas às vezes a empresa não sabe o que aquele colaborador espera daquela vaga.
Então, ouvir o que ele tem a dizer vai ser importante para saber se fecha com a cultura da empresa também. Porque para algumas vagas, a gente entende que tem algumas vagas que não vai ter aquela oportunidade de crescer profissionalmente tão rapidamente, e vai ter aquelas vagas que vai ser necessário um candidato que queira crescer profissionalmente. Então é importante ter essa diferença na hora de contratar o seu trabalhador. Perfeito, Rafael. Conversei então hoje com o Rafael Rodrigues, psicólogo, que atua principalmente dentro da área de avaliação psicológica organizacional e que veio trazer então informações valiosas aí para os processos seletivos. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.